Olá, seja bem-vindo ao nosso quarto encontro. Como foi a semana? Você já sentiu alguma mudança com suas práticas até o momento? Se tiver alguma experiência ou dificuldade, relate a um de nossos atendentes. Eles ficarão muito felizes em escutá-lo. Para darmos continuidade ao nosso aprendizado, hoje nós vamos falar sobre afinidade espiritual. Em primeiro lugar, é importante saber que a afinidade espiritual não é algo pré-determinado. Em outras palavras, nós é que criamos o tipo de afinidade que iremos atrair para a nossa vida, por meio da troca de sensações positivas ou negativas com várias coisas ou pessoas. Muitas vezes, pensamos que só temos afinidade espiritual com coisas que são do nosso agrado, ou com pessoas com as quais nos relacionamos bem. Porém, assim como existem as afinidades positivas, também há as negativas. Quando cultivamos um pensamento ou sentimento negativo em relação a alguma coisa que possuímos, ou a pessoas com as quais convivemos, iniciamos um processo de afinidade espiritual negativo com aquilo ou com aquela pessoa que contatamos. Com isso, começamos a atrair energia negativa à nossa volta. Por exemplo, quando discutimos com alguém, passamos a ter sentimentos negativos em relação a essa pessoa e passamos a receber seus sentimentos negativos também. Essas afinidades geralmente são criadas por nós mesmos, mas também podem ser passadas adiante, de geração em geração. Quem nunca ouviu falar em filhos que passam pelos mesmos problemas que os pais, não é mesmo? Portanto, a afinidade espiritual interfere diretamente em nossa felicidade, influenciando o nosso destino e o de nossa família. Sendo assim, é muito importante que façamos uma inversão de valores com tudo aquilo que criamos uma afinidade ruim. Para isso, existe um mecanismo que gostaríamos de apresentar a você hoje. Este mecanismo é uma ferramenta capaz de transformar afinidades negativas em positivas. Você lembra que já conversamos a respeito da importância de cultivarmos sentimentos de gratidão em qualquer circunstância da vida, não é mesmo? Este mecanismo tem o mesmo princípio. A base dele é o ensinamento "O homem depende do seu pensamento", em que Meixo Sama afirma: é realmente verdade que gratidão gera gratidão e lamúria gera lamúria. Isso acontece porque o coração agradecido comunica-se com Deus. Assim, quem vive agradecendo, torna-se feliz. Quem vive se lamuriando, caminha para a infelicidade. A frase "alegrem-se que virão coisas alegres" expressa uma grande verdade. Isso quer dizer que as pessoas que vivem reclamando o tempo todo das situações e das pessoas com as quais se relacionam vão ter cada vez mais motivos para reclamar, enquanto que aquelas que não se queixam de nada vão ter cada vez menos motivos para se queixar. Mas por que isso acontece? É porque, apesar de nós não vermos nem percebermos, nossos sentimentos exercem influência espiritual sobre as pessoas. Quando você diz, "eu não gosto do João", isso faz com que surja uma carga negativa em você, que se transmite ao João. Cada vez que isso ocorre, a energia negativa aumenta, ou seja, as máculas aumentam. E com o tempo, sem percebermos, nossa energia negativa passa a atrair a energia negativa dessa pessoa também. Em outras palavras, quando discutimos, xingamos, lamentamos ou julgamos, normalmente somos mal vistos,
caluniados, odiados, menosprezados. E isto faz com que a energia que sentimos e transmitimos ao outro volte contra nós mesmos. Conforme diz o ditado, o feitiço se volta contra o feiticeiro. Então, como devemos agir para não formar este tipo de sentimento dentro de nós e não receber este sentimento dos outros? Ou ainda, o que podemos fazer para reverter o sentimento negativo que recebemos de outras pessoas? A lógica é simples. Basta cultivar sentimentos positivos. E a melhor maneira para isso é agradecer. Mas agradecer de que forma? Primeiro, manifestar verbal e materialmente nosso agradecimento a tudo que acontece de bom. Coisas fáceis de agradecer ou as que já agradecemos habitualmente. Segundo, desenvolver sentimento de gratidão por coisas que não são do nosso agrado, entendendo que elas são úteis para eliminar nossas máculas e nos fazem crescer. Tornar-se uma pessoa que recebe a gratidão das outras pessoas, porque está sempre querendo alegrar e fazer o próximo feliz. Se agradecermos mesmo aquelas pessoas que nos causam transtorno, ligaremos nosso coração a Deus e passaremos a emitir sentimentos positivos para essas pessoas. Estas, naturalmente, passarão a nutrir sentimentos positivos por nós e se ligarão a Deus também. Dessa maneira, seremos banhados pela luz divina, pois estaremos acumulando virtudes e, consequentemente, criaremos muitas afinidades boas com as pessoas que se reunirão à nossa volta em busca dessa luz. Quando nos ligamos verdadeiramente a Deus, nosso sol interior se expande cada vez mais, envolvendo nossos familiares, nossos amigos no trabalho e onde quer que estejamos. Por isso, dizemos que quem consegue agradecer em qualquer circunstância torna-se um ponto de luz, ou seja, um verdadeiro instrumento de Deus, útil para a felicidade de outras pessoas em todos os momentos. Por meio da soma destas afinidades é que construímos nossos elos espirituais. O elo espiritual é como um fio condutor, que pode ser grosso ou fino. Ele ainda pode ser bom e agradável ou ruim e desagradável, dependendo de como você construí-lo. Nossa felicidade é diretamente influenciada por esses elos. Até aqui, viemos falando sobre afinidades e elos com o que é visível. Porém, como nos relacionamos com o que não é visível aos nossos olhos? Por exemplo, qual nível de afinidade e de elo espiritual estamos formando com Deus? O que seria necessário fazer para fortalecermos nosso elo espiritual com Deus, que é a fonte do sol que brilha dentro de nós e a origem de nosso entusiasmo? Fortalecemos nosso elo com Deus por meio da prática do amor altruísta e do nosso empenho em construir uma sociedade feliz. Quanto mais uma pessoa for útil à felicidade do próximo, maior e mais forte será seu relacionamento com Deus. Por esta razão, nós, messiânicos, recebemos a medalha da luz divina, o Oricari. Por meio dela, é permitido servir ao bem-estar do próximo, transmitindo-lhe a luz capaz de eliminar o sofrimento humano e expandir a alma, ou seja, o Jorei. Qualquer pessoa que sinta gratidão a Deus e tenha o desejo sincero de ser útil ao próximo, pode receber o Oricari e ministrar Jorei. O recebimento do Oricari é realizado por meio de uma cerimônia conhecida como Outorga da Luz Divina.
Nela, expressamos nossa gratidão pela permissão de poder manifestar o amor de Deus como seus instrumentos por meio do Jorei. Nós, messiânicos, acreditamos que é desenvolvendo a gratidão no coração e ajudando as pessoas à nossa volta que poderemos nos tornar pessoas cada vez mais felizes, formando ótimas afinidades e excelentes elos espirituais com muitas coisas e pessoas. Assim, nós nos tornamos capazes de reconstruir o nosso próprio destino. No próximo encontro, estudaremos outras interessantes práticas messiânicas que o ajudarão a conquistar uma vida plena de saúde, paz e prosperidade. Antes disso, gostaria de lhe pedir para agendar uma entrevista com o responsável da sua unidade religiosa. Fique à vontade de contar a ele o que o trouxe até aqui e o que aprendeu até agora. Com certeza, ele irá recebê-lo com todo o prazer. Até lá, continue com suas práticas anteriores. Receber Jorei, praticar a gratidão diária, alegrar outras pessoas e apresentar-lhes o Jorei. Então, que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.